Vou dizer pra vocês, a gente começa essa entrevista com energia positiva, porque é assim que ela gosta sempre de estar, na verdade. Tudo bem contigo, Érica? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda mais uma vez. Ai, tava com saudade já Eu de também. vocês. Que bom. E olha, a gente sai do fundo do poço, como ela falou agora, para pensar coisas positivas, alegres, que vão nos levar também para um mundo diferente, com uma visão diferente daquilo que a gente muitas vezes acredita que é ruim. Nem tudo é ruim, né? Nada é ruim ou bom, nem só bom e nem só ruim. Tudo depende daquilo que a gente faz com aquilo que está acontecendo, né? Então, claro que todos nós vamos passar por momentos aí de fundo de poço, que é onde a gente é convidado para uma reflexão. O fundo do poço tem a sua serventia, né? Mas não é para a gente sentar lá e ficar lá, né? Muito menos esperar que alguém venha nos buscar. Venha puxar a gente, que lição que isso aqui está trazendo para mim, o que eu posso aprender e como eu posso aprender mais rápido para não ficar aqui afundando, né? É verdade. Então, o pensamento positivo, ao contrário até de que muita gente pensa, não é assim uma visão... sabe, assim, de que é positivo, tudo é positivo. E que vai se resolver tudo de uma hora para outra. Parece até um mundo de fantasia. Não, não é isso. É como mesmo diante de momentos desafiadores da vida, eu posso canalizar minha energia não para o problema em si, mas para o que aquilo está trazendo. Toda crise tem uma oportunidade do mesmo tamanho, mas eu só enxergo oportunidade se o meu pensamento desfoca do problema e olha para a oportunidade, olha, né, o que aquilo traz de positivo para mim. Então, o pensamento, Tiago, é a nossa maior força. E o tempo inteiro a gente está pensando. Não há um segundo sequer na vida que a gente não pense. O tempo todo a gente está pensando. Até se a gente pensar assim, não vou pensar, estou pensando. Né? É verdade. Então, o pensamento está acontecendo de maneira inconsciente até quando a gente dorme. Por isso que a gente sonha, inclusive atividade pensante. O que a gente precisa assumir para nós é a autonomia de escolhas naquilo que eu quero pensar. O que é o meu pensamento predominante? E esse pensamento predominante é o volante da nossa vida, é o que a gente usa para... Então, vai ter situação em que eu vou sair da rota, mas eu pego o volante e volto para o meu caminho. Exatamente. Então, o pensamento positivo, inclusive, a primeira lei do universo, que eu já falei alguma vez aqui, né, com você, a primeira lei é a lei do pensamento. Quando eu sou dono dos meus pensamentos, eu organizo toda a minha vida. Mas a maioria de nós está 90% do tempo num pensamento automático. Se eu perguntar assim, o que você está pensando aí? Ai, nem sei o que eu estou pensando. Aí a gente fala, nada. Não, você estava pensando alguma coisa, só que você não estava prestando atenção, então você não sabe nem contar o que você estava pensando. E você sabe que às vezes as pessoas têm essa percepção também, e eu vou confessar para as pessoas que estão em casa também que eu penso em coisas ruins no dia a dia. E ao mesmo tempo, tem horas que eu consigo ter esse autocontrole. De falar assim, gente, eu tô pensando nisso. Para de pensar nisso, que nada a ver, vamos pensar numa coisa diferente. E eu mudo a maneira como eu penso. Porque eu sei que se eu pensar negativamente, vai acontecer provavelmente, porque eu tô atraindo isso pra mim. Quando eu mudo esse foco, eu dou essa virada de chave e eu quero fazer com que coisas positivas venham a mim. Exatamente. É isso que tem que ser. Exatamente. Então, assim, a gente não vai dar conta de estar consciente 100% dos pensamentos, porque a gente tem de 20 mil a 60 mil pensamentos por dia. Então, a gente não vai dar conta de estar consciente de todos esses pensamentos, até porque por mecanismo, né, de poupação de energia, a gente automatiza muita coisa, o jeito que a gente toma banho, o jeito que a gente faz as atividades diárias. Mas, diante da nossa vida, se você começa o teu dia com pensamentos positivos, tem estudos que comprovam isso. Se você tem uma rotina do início do teu dia, a primeira hora, você tem ali uma organização, assim, de você meditar um pouquinho, de você fazer uma afirmação positiva, de você se preparar para o teu dia, isso é o leme do teu dia. Então, a chance de você se desviar disso é menor. Exatamente. Agora, você já levanta atrasado, reclamando que tem que trabalhar, e aí bate o pé na quina da cama, o carro não pega, se atrasa, o sinal tá tudo fechado. É uma sequência de coisas pelas quais você vai canalizando o pensamento para o lado negativo, né? Então,
as nossas escolhas definem os nossos destinos, né? Sim. E escolher bem os nossos pensamentos é uma atitude muito sábia. Você sabe que tem um vídeo da Márcia Sensitiva no Instagram e na internet que eu acho fantástico, né? Porque alguém manda uma mensagem dizendo que bateu o carro e que tá dando tudo errado. Ela fala assim, mas poxa, você tem um carro. Tem você tá vivo. Exatamente. Então, são coisas que às vezes a gente deixa passar na nossa vida despercebida e a gente não se dá conta dessas coisas boas que a gente tem. Você provavelmente olha o copo de uma maneira mais cheia sempre. Não é todo dia. E eu percebo o dia sempre. que eu tô com o copo meio e falo, né? Tá meio vazio. Então, ai, meu Deus. o que me trouxe aqui? Então, tem uma coisa que eu ensino para as minhas clientes e alunas, que é assim, oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Porque tem dias, e todo mundo tem isso, que parece que a gente está mais irritadiço. Mulher tem muito disso porque tem fases hormonais, né? Então, a gente vai ter conflito ali de relacionamento, conflito financeiro. A gente não é imune a lidar com pensamentos negativos. E tem uma outra coisa chamada inconsciente coletivo, que, por exemplo, se você tá com uma vibe muito negativa, você me influencia, mesmo que você não queira. Sim. Então, se eu tenho um relacionamento de proximidade com pessoas que pensam coisas negativas, eu fico escutando, eu fico assistindo coisas negativas, e isso influencia, isso altera a minha rota de pensamento positivo e me coloca no pensamento negativo. Então, quando a gente percebe isso, o que eu estou trazendo para dentro da minha mente que está conduzindo os meus pensamentos para esse rumo? Eu estava vendo lá no Instagram, teu esposo, inclusive, falou assim, vamos fazer o teste do pensamento positivo, se você quiser alguma coisa para esse final de semana, acontece. Se você pensar realmente, ele acontece? Acontece, aconteceu agora, na hora que eu cheguei, eu falei, tá chovendo, quero uma vaga na entrada, porque eu não quero molhar meu cabelo. Ela tava ali. Então, a minha filha que tá ali sabe, ela fala assim, mãe, preciso de uma vaga na escola, no horário da escola, né, aquela muvuca pra chegar, filha, vai ter uma vaga em tal lugar. E você vai pensando... Aí tá chegando lá, a vaga não tá, quando tá bem pertinho, o carro que tá lá da seta sai e a gente entra. Então, isso é um dos exemplos, tá, gente? Mas é treino, não vai acontecer isso, e não vai acontecer 100% das vezes, porque eu falo que o universo tá sempre nos ensinando também muitas coisas. Se não acontece da vaga, você não vai falar assim, que droga, e começar a reclamar. Você fala assim, então não era pra ser estacionamento aqui. Universo, onde que tá a vaga que eu não vi? Eu dou mais uma volta e ele mostra, tava aqui. Tava aqui. Exatamente. Então a gente vai aprendendo a não entrar nessa vibração negativa quando as coisas não saem como a gente quer, porque às vezes tem coisas melhores nos esperando e eu é que não tô ainda enxergando. Então o pensamento positivo vai limpando a nossa mente de reclamação, de muito estresse, e a gente vai conseguindo enxergar as coisas de uma outra forma. E é claro, quando eu vejo coisas que eu não via, eu enxergo oportunidades que eu não percebia, eu tenho uma chance de viver uma vida mais tranquila, mais leve, mais feliz, na direção daquilo que eu estou buscando, né? E como você falou agora, não é sempre que vai acontecer, mas você tem o controle de perceber que você está pensando não da maneira correta. Isso você consegue ter vai fazendo ajustes. Exercícios, né? Mas eu pedi, por que não? Ah, mas é porque eu pedi porque eu estava sentindo... Porque assim, ó, mais do que aquilo que eu penso, é como eu me sinto. Então, se eu peço uma coisa e sentindo falta... Eu estou vibrando na escassez. Escassez gera mais escassez. Então, eu não tenho que pedir como um mendigo. Eu tenho que pedir como alguém que dá uma ordem. Eu quero a minha vaga lá. A minha vaga estará lá. E eu já agradeço. Eu agradeço porque a vaga já está lá. E quando eu agradeço, é um segredo isso, profético. Eu agradeço por antecipação. O universo não consegue me dizer não, porque eu já agradeci. Entende? Então, quando você vai estreitando essa sua relação com esses pensamentos, com os seus sentimentos, e você de fato se sente digno de receber todas essas bênçãos que você pensa, sente, elas vão chegar mais cedo ou mais tarde, elas vão chegar. Por exemplo, com você funciona assim, eu começo a pensar, falo, o Thiago faz tempo que eu não vou lá. Eu também. De repente vai lá, ô bonita, quando você vem aqui? Então, assim,
Claro que isso não exime a gente de falar, verbalizar as coisas que a gente busca e deseja. Deseja, claro. Mas o nosso pensamento tem muito poder, gente. Então, se o pensamento tem poder de materializar coisas, não gasta seu tempo pensando coisa negativa. Às vezes o meu pensamento é que ela vem assim no dia seguinte o meu convite. Não acontece geralmente. Às vezes acontece. Às vezes já acontece. Já aconteceu. Mas ó, tô com ela aqui hoje, isso é bom demais. E eu acho que para uma sexta-feira, onde a gente consegue conversar, quando a gente consegue conhecer mais coisas, pessoas, ter energia positiva para que o seu final de semana seja bom. Vamos imaginar que nós estamos aí vivendo esse período agora com chuva. Tem gente que vai falar assim, mas chuva, uma sexta-feira à tarde. Mas pode ser que amanhã seja sol e daí você tenha uma outra coisa. Vamos agradecer por isso. E a chuva também é boa para alguma coisa. Exatamente. Será que essa chuva pode ser boa para você? Vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo, né? Você vai estar em casa agora descansando, você não vai. Mas enfim. Estoura uma pipoca, assiste a gente. É isso aí. Érica, eu queria agradecer mais uma vez a participação aqui. Eu que agradeço. É sempre muito positivo estar muito aqui. Bom. Muito bom. Até a próxima Até. vez, hein?